Se você tá com o bolso apertado, quase chorando toda vez que olha o preço de um carro zero, eu tenho uma notícia que vai mudar o seu dia. Porque sim, dá pra sair do ponto de ônibus e voltar a dirigir gastando muito pouco. A verdade é que existem carros bons e baratos pra quem está sem dinheiro e não quer andar a pé, e eu vou te provar isso agora. E olha, prometo não te indicar nada que precise de uma reza forte antes de dar a partida toda manhã. Então prepara o cafezinho, porque a lista de hoje vai te fazer repensar tudo que você achava sobre carro barato. E o primeiro da lista já começa quebrando todas as expectativas. Repara numa coisa, enquanto todo mundo correu atrás dos hatchzinhos da moda, sobrou no mercado um sedã que faz exatamente o que promete e ainda te deixa com dinheiro no bolso para abastecer. O Chevrolet Prisma 2012 é tipo aquele primo discreto da família que ninguém leva muito a sério, mas que no fim das contas é o único que sempre aparece no churrasco e nunca dá problema. E olha, esse aqui é o último ano da primeira geração, aquela versão mais simples e robusta, derivada da mesma base do Celta. E é justamente aí que mora o segredo dele. Vou te explicar por que esse carro é uma escolha tão inteligente para quem quer gastar pouco. Primeiro, manutenção. Esquece aquela história de carro que toda visita ao mecânico vira um financiamento. As peças do Prisma são baratíssimas, fáceis de achar em qualquer canto, e a mecânica é tão simples que até o seu tio que mexe com o carro nos fins de semana consegue resolver metade dos problemas na garagem de casa. Os motores, tanto 1.0 quanto 1.4, são conhecidos por rodarem centenas de milhares de quilômetros com manutenção básica e nada de drama. E o porta-malas, presta atenção, são 439 litros. Isso é coisa de carro grande, num sedã que custa quase nada hoje em dia. Dá pra fazer feira do mês, viajar com a família e ainda sobra espaço. Mas calma, que nem tudo são flores e eu não vim aqui te empurrar gato por lebre. Antes de fechar negócio, tem 3 coisas que você precisa olhar com lupa. A primeira é o farol, que costuma embaçar por dentro por causa da vedação ruim da lente. Não é nada que assuste, geralmente uma boa selada com silicone resolve, mas serve de moeda de troca na hora de negociar o preço. A segunda é a boia do tanque de combustível, que com o tempo passa a marcar errado, te deixando no susto achando que tem gasolina quando o ponteiro já está caindo. A troca é barata, gira em torno de R$150. E o terceiro ponto são as máquinas dos vidros elétricos e o sistema de freios, que pedem atenção, então teste tudo, suba e desça todos os vidros e sinta os freios com calma antes de bater o martelo. Resolvidos esses detalhes, o que sobra é um carro honesto, econômico e com uma liquidez incrível de revenda, ou seja, na hora de vender ele sai rápido. É o tipo de compra racional que faz você se sentir esperto. Agora, se você achou que esse Prisma já era um achado, espera só pra ver o próximo da nossa lista, porque ele leva essa história de bom e barato pra um outro patamar. Existe um tipo de carro usado que os mecânicos olham, soltam um suspiro de alívio e dizem: esse aqui você pode levar de olhos fechados. O Honda City, fabricado entre 2011 e 2013, é exatamente esse carro. Ele é aquele aluno nerd da sala que ninguém achava descolado, mas que 10 anos depois tá rico, casado e ainda por cima fazendo academia. Discreto por fora, mas absurdamente competente onde realmente importa. Vamos ao que interessa, que é entender por que esse sedã é uma das compras mais seguras que você pode fazer com pouco dinheiro. O coração dele é o motor 1.5 i VTEC com 116 cavalos e essa peça é praticamente eterna. É o tipo de motor que passa dos 200, 300 mil quilômetros sem reclamar, desde que você faça o básico de trocar o óleo no prazo. E aqui vai um detalhe que muita gente confunde por aí. Esse City dessa fase usa o câmbio automático tradicional de 5 marchas, aquele de conversor. E isso é uma ótima notícia, porque ele é muito mais durável e barato de manter do que aqueles câmbios automáticos modernos que dão tanta dor de cabeça nos modelos mais novos. Some isso a um espaço interno generoso, com entre-eixos de 2.600 milímetros, e você tem um carro que carrega a família inteira, com sobra de conforto. Agora, antes de você sair correndo para comprar, segura a emoção, porque nenhum carro é perfeito, e esse tem suas manhas. O ponto que mais aparece nesse modelo é um defeito eletrônico nas travas das portas, principalmente na trava do motorista, que às vezes começa a travar e destravar sozinha, fazendo aquela bagunça quando você liga o limpador ou aciona os vidros. Geralmente é a solenoide da trava, então teste tudo com calma na hora da compra. Fica de olho também na suspensão e na parte de alimentação de combustível, que pedem atenção. E confirma se o carro passou pelo recall do airbag, que é coisa séria de segurança, e não pode ficar pendente de jeito nenhum. Nada disso é impeditivo, mas serve para você negociar melhor e não levar gato por lebre. Resolvidos esses detalhes, o que você tem nas mãos é puro ouro.
Estamos falando de um carro com a fama mais sólida de durabilidade do mercado, econômico na estrada, com peças que se encontram em qualquer lugar e uma revenda que praticamente vende sozinha. É aquele tipo de compra que daqui a 5 anos você ainda vai estar agradecendo por ter feito. O City prova que confiabilidade não precisa custar uma fortuna. E se esse japonês esperto já te conquistou pela durabilidade, o próximo da lista vem com uma proposta bem diferente, mas que mexe direto com o coração de quem ama dirigir. E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo e por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo. Para com tudo que você está fazendo agora, porque esse carro aqui divide opiniões como poucos. Tem gente que ama, tem gente que torce o nariz, mas o que ninguém pode negar é que o Fiat Novo Palio 2013 foi um dos compactos mais espertos da sua época. Ele é tipo aquele amigo que fala muito, mas na hora do aperto sempre aparece para te ajudar a empurrar o carro. Só que no caso dele, geralmente nem precisa empurrar. Deixa eu te contar por que esse Palio merece o seu respeito. O grande trunfo dele está embaixo do capô. Se você pegar a versão com motor 1.4 Evo, saiba que está levando uma joia de engenharia. E presta atenção nesse detalhe porque muita gente confunde. Esse não é aquele 1.4 Fire antigão e preguiçoso do começo dos anos 2000. Esse Evo é um projeto praticamente novo, com pistões, bielas e injeção modernos. Tão bom e tão durável que a Fiat continuou usando ele nas picapes Strada e Fiorino até 2024. Já se a sua pegada é mais esportiva, existe a versão com motor 1.6E, torque de 16 válvulas, que era um dos mais potentes da categoria, deixando vários rivais comendo poeira nas ultrapassagens. E tudo isso vem embrulhado num carro confortável, de suspensão macia, que engole buraco de rua esburacada sem judiar da sua coluna. Mas agora vem o aviso mais importante de todos, então cola aqui. Se tem uma coisa que pode transformar esse sonho num pesadelo financeiro, é o câmbio automatizado Dualogic. Ele é aquele câmbio que tenta ser automático, mas troca as marchas com os solavancos, e nos piores casos, simplesmente cai para ponto morto sozinho no meio da rua. O conserto do atuador da embreagem pode te custar de R$2.000 a R$4.000, então o meu conselho de ouro é, dá muita preferência para as versões de câmbio manual. Fica de olho também em pequenos vazamentos de óleo na base do filtro nos motores e-torque e confirme se o carro tem airbag e freios ABS, porque nas linhas 2013 esses itens nem sempre vinham de série, e segurança não é algo para abrir mão. Escolhendo a versão certa, de câmbio manual e com a documentação em dia, você leva para casa um dos compactos mais queridos e racionais que já rodaram por aqui. Estamos falando de um carro que vendeu mais de 3 milhões de unidades, o que significa peça barata em qualquer esquina e mecânico que conhece ele de olhos fechados. É economia, conforto e simplicidade num pacote só. Esse Palio mostra que dá para ter personalidade gastando pouco. E por falar em personalidade, o próximo carro da nossa lista chega trazendo um nome de respeito e uma fama que atravessou gerações. Vou ser bem honesto com você logo de cara, esse carro nunca vai ganhar um concurso de beleza. Aliás, ele provavelmente nem seria aceito na inscrição. Mas é exatamente por isso que o Toyota Etios 2014 é um dos usados mais inteligentes que o seu dinheiro pode comprar. Sabe aquela história do patinho feio? Pois é, só que esse patinho feio anda mais de 200 mil quilômetros sem reclamar e ainda tem uma vantagem secreta. Ladrão olha e nem vira a cabeça porque acha que não vale a pena. Beleza, não enche barriga, mas confiabilidade enche o tanque com o dinheiro que você economiza no mecânico. Vamos ao que realmente importa nesse japonês raiz. A fama do Etios é construída em cima de uma palavra: robustez. Os motores, tanto o 1.3 quanto o 1.5, são daqueles que parecem feitos de outro material. Não é exagero encontrar por aí dono que passou dos 230 mil quilômetros fazendo praticamente só troca de óleo e velas. É o tipo de mecânica simples, sem firula eletrônica, que qualquer oficina entende e que custa uma pechincha para manter. E tem mais, por baixo daquele visual modesto, mora um interior surpreendentemente espaçoso, com um porta-malas no sedã de 562 litros, que é coisa de carro de categoria bem superior. É econômico, é gostoso de dirigir no dia a dia e tem aquele emblema da marca mais confiável do planeta na grade. Agora segura a emoção, porque o Etios tem um calcanhar de Aquiles que você precisa caçar antes de comprar.
O problema número 1, disparado, é a infiltração de água na cabine. As borrachas de vedação das portas são meio fraquinhas, e em dia de chuva forte é comum o tapete do assoalho ficar encharcado, criando aquele cheirinho inconfundível de cachorro molhado. Então faz o teste, joga água, sente o cheiro do carro, levanta os tapetes e verifica se o assoalho está seco. Outro ponto é a embreagem nas versões manuais, que costuma se desgastar antes da hora. Então sente o pedal e os engates com atenção. Fica de olho também na pintura, principalmente nas cores claras, que tende a ser fininha, e não esquece de confirmar se o recall do airbag foi feito, que isso é segurança e não se discute. Resolvidos esses detalhes, o que você tem na garagem é praticamente um cofre sobre rodas. O Etios é aquele carro que envelhece bem, que segura o valor na revenda e que te dá a tranquilidade de saber que, na pior das hipóteses, ele vai te levar e te trazer sem drama. É a definição de compra racional para quem cansou de dor de cabeça. Esse aqui ganha no longo prazo. E se o nosso patinho feio confiável já merece um lugar na sua lista, prepara o coração, porque o próximo carro chega com uma proposta que mistura robustez com um toque de aventura. Imagine entrar num carro que por fora parece um sedã compacto normal, mas por dentro tem espaço de sobra para você esticar as pernas como se estivesse na primeira classe de um avião. Esse é o grande truque de mágica do Nissan Versa, fabricado entre 2017 e 2020. Ele é tipo aquela bolsa da Mary Poppins, você olha e não acredita que cabe tanta coisa lá dentro. O passageiro de trás praticamente consegue cruzar as pernas e o porta-malas engole mala de viagem, carrinho de bebê e a feira do mês sem nem reclamar. Deixa eu te mostrar por que esse sedã é uma jogada tão esperta para quem quer conforto gastando pouco. O coração da maioria das versões é o motor 1.6 de 111 cavalos, um conjunto honesto que não é nenhum foguete, mas entrega retomadas tranquilas e um consumo bem camarada no dia a dia. E tem um detalhe que pouca gente comenta, mas que pesa muito no bolso a longo prazo. A Nissan sempre teve um dos planos de revisão com preço fixo mais baratos da categoria. Ou seja, você já sabe quanto vai gastar para manter o carro em dia, sem aquela surpresa desagradável na hora da revisão. Some isso a uma suspensão macia, feita para absorver as imperfeições do asfalto, e você tem um carro que transforma trânsito pesado em algo quase relaxante. Mas agora chegou a hora do alerta mais sério desse vídeo, então presta muita atenção. Se você está de olho numa versão com câmbio automático, saiba que ele é do tipo CVT, e esse é justamente o ponto mais delicado do Versa. Existem relatos de donos que tiveram problemas sérios nesse câmbio, às vezes antes mesmo dos 50 mil quilômetros. E o pior é o preço do conserto, que em alguns casos passou dos 20 mil reais, ou seja, quase metade do valor do carro. Então o conselho de ouro é o seguinte: se for um CVT, exija o histórico completo de manutenção, confirme se a troca do fluido foi feita religiosamente nos prazos e faça um teste longo, sentindo se há trepidações com o carro parado. Nas versões manuais, fica de olho no pedal da embreagem, que costuma endurecer, e em ruídos na coluna de direção. Fazendo essa lição de casa com calma, o Versa se revela um dos sedãs mais confortáveis e espaçosos que o seu dinheiro pode comprar nessa faixa. É o carro ideal para a família que quer viajar com conforto, para o motorista alto que não cabe em lugar nenhum, ou simplesmente para quem gosta de chegar inteiro no fim de uma viagem longa. Escolhendo a unidade certa e bem cuidada, ele te entrega um conforto de carro grande, pagando preço de compacto. E por falar em fazer escolhas inteligentes, o próximo carro da nossa lista entra com tudo para provar que dá para unir economia e robustez num pacote difícil de ignorar. Você já parou para pensar por que esse carro virou praticamente uma lenda nas ruas? É quase impossível andar 2 quarteirões sem cruzar com um. Aliás, se você estacionar num shopping lotado, boa sorte para achar o seu na volta, porque tem mais ou menos uns 40 iguaizinhos por perto. Estou falando do Chevrolet Onix 1.4 das linhas 2016 e 2017, o carro que dominou as vendas e que justamente por isso esconde vantagens que pouca gente para analisar de verdade. Vamos destrinchar por que esse hatch é uma escolha tão certeira no usado. O coração dele é o motor 1.4 da família SPE4, que entrega até 106 cavalos. Esse motor tem uma característica deliciosa para quem pega estrada. Ele é elástico, ou seja, tem fôlego de sobra e não precisa ser esticado lá no talo para subir uma ladeira ou fazer uma ultrapassagem. Ele sobra no carro, que é levinho, e isso se traduz em economia real no fim do mês. E tem um detalhe importantíssimo: por ser o carro mais vendido por tantos anos seguidos, ele te dá uma tranquilidade que nenhum concorrente oferece. Peça de reposição você acha em qualquer esquina e por preço de banana, e não existe mecânico que não conheça esse carro de cor. Some a isso a central multimídia MyLink, que era um luxo e tanto para a época, e você tem um pacote difícil de bater. Mas presta atenção no alerta, porque aqui mora a parte mais importante.
E primeiro deixa eu te tranquilizar quanto a uma fofoca. Esse 1.4 dessa fase não tem aquela polêmica correia banhada a óleo, que é assunto dos modelos bem mais novos. O ponto que você precisa vigiar com unha e dente nesse motor é a correia dentada e o tensor, que são peças que exigem troca dentro do prazo certo. Se o dono anterior esqueceu de trocar e ela arrebentar, ela pode levar o motor junto e transformar a sua economia num prejuízo enorme. Então exija o histórico de manutenção e confirme quando foi a última troca. Fica de olho também em eventuais ruídos na direção em curvas e lembra que esse carro não vem com filtro de ar-condicionado de fábrica, então vale instalar um para respirar melhor. E uma dica de ouro, se puder, dá preferência à linha 2017, que ganhou direção elétrica e câmbio de 6 marchas, ficando ainda mais econômica e moderna. Resolvida a questão da correia, o que sobra é um dos usados mais inteligentes e descomplicados que existem. É econômico, é fácil de manter, tem a melhor revenda do mercado e ainda roda com aquela cara de carro novo por muito tempo. É a definição de compra sem dor de cabeça para quem quer praticidade pura. E se esse campeão de vendas já conquistou um lugar na sua garagem imaginária, segura firme, porque o próximo carro da lista vem para mexer com quem busca um pouco mais de status pagando pouco. Sabe aquela sensação de fechar a porta de um carro e ouvir aquele barulho seco, encorpado de cofre de banco? Pois é, esse é o tipo de detalhe que faz o Volkswagen Polo 1.6 2010 parecer muito mais caro do que ele realmente custa hoje. Esse hatch é tipo aquele amigo que se veste simples, mas tem um sobrenome europeu de respeito e faz questão de lembrar todo mundo disso. Por fora, descrição alemã. Por dentro, uma solidez que faz os populares da época parecerem brinquedo de criança. Deixa eu te explicar por que esse carro ainda é uma compra tão charmosa e inteligente. A grande sacada do Polo está no conjunto. A começar pela dirigibilidade, ele tem aquele acerto de suspensão tipicamente europeu, mais firme, plantado no chão, que te dá uma segurança absurda em curvas e uma estabilidade de tirar o chapéu em velocidade de estrada. É o tipo de carro em que você faz uma viagem longa e chega no destino inteiro, sem aquela sensação de ter pilotado uma caixa de sapatos. E embaixo do capô mora um detalhe que muita gente confunde. Esse 1.6 é um motor antigo e simples aspirado, da família EA111. Ou seja, esquece aquela dor de cabeça dos motores turbinados modernos e suas correias polêmicas, porque aqui é tudo mecânica robusta, conhecida e barata de manter. É um motor durável, que aceita qualquer combustível e que qualquer mecânico resolve numa boa. Mas todo aristocrata tem suas manias, e o Polo não é exceção, então cola no alerta. O ponto mais clássico desse modelo, disparado, é a suspensão dianteira, mais especificamente as buchas das bandejas, que costumam se desgastar e provocar aqueles barulhos e batidas secas ao passar em buracos. Não é nada grave nem caro de resolver, mas é item de inspeção obrigatória, então leva o carro para um test drive. E ao frear, sente se a dianteira faz algum movimento estranho. Fica de olho também no corpo de borboleta, que às vezes acumula resíduo e bagunça a marcha lenta, geralmente resolvido com uma boa limpeza, e na ventoinha do radiador, que pode dar trabalho. E vou ser honesto contigo num ponto, ele não é o campeão de economia da categoria, bebe um pouquinho mais que os rivais, mas é o preço justo por toda essa robustez. Resolvidos esses detalhes, o que você leva para casa é um carro com alma de europeu por uma pechincha. É refinado, é seguro, é gostoso de dirigir e tem aquele acabamento que envelhece com dignidade, sem virar um chocalho ambulante. É a escolha perfeita para quem quer fugir do óbvio e ter um carro com personalidade gastando pouco. O Polo prova que dá para ter bom gosto sem estourar o orçamento. E se essa pegada mais sofisticada te animou, prepara o coração, porque o próximo carro da nossa lista chega trazendo espaço e robustez num formato que conquista famílias inteiras. Se você chegou até aqui, prepara o queixo para cair, porque eu guardei um dos carros mais geniais da lista pro grande final. O Honda Fit 2010 é aquele tipo de carro que desafia as leis da física. Por fora, ele parece um compacto comportado, mas por dentro é tipo a mala do Doutor Estranho. Você coloca uma geladeira, uma bicicleta em pé, a mudança inteira do apartamento e ainda sobra espaço para discutir a relação. Não é à toa que ele é o queridinho de quem precisa de um carro pequeno por fora, mas gigante por dentro. Deixa eu te explicar o que torna esse monovolume uma das compras mais espertas que existem. O grande trunfo dele atende por um nome mágico, os bancos mágicos. É um sistema de bancos que dobra, levanta e se reconfigura de tantos jeitos que você vira praticamente um engenheiro de mudanças, encaixando objetos que jamais caberiam em qualquer rival. E não para na versatilidade não. Por baixo mora o famoso motor iVTEC, tanto na versão 1.4 quanto na 1.5 de 116 cavalos, conjuntos conhecidos por rodarem uma eternidade com manutenção básica.
E presta atenção nesse detalhe de ouro, porque é puro. Esse Fit dessa fase usa o câmbio automático tradicional, o de conversor, aquele robusto que os especialistas dizem que foi praticamente feito para não quebrar. Então esquece aquela fama de câmbio problemático dos modelos mais novos, porque essa geração é de outra laia, muito mais tranquila. Mas claro que nenhum gênio é perfeito, então liga o alerta. O ponto que mais aparece nesse Fit é na suspensão dianteira, mais precisamente no coxim e no rolamento do batente do amortecedor, que com o tempo começa a fazer aquele ruído chato na mola quando você esterça o volante. A boa notícia é que o conserto não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas o segredo é usar peça original, viu? Nada de paralelo vagabundo. Fica de olho também nas molas traseiras, que podem perder a força e deixar o bumbum do carro meio caído, e naqueles ruídos internos no painel e nas portas que lembram um chocalho de moedas. Mas o ponto mais importante de todos, e esse é inegociável, é confirmar se o recall do airbag foi feito. Esse é um item sério de segurança, então só fecha negócio depois de checar isso no histórico do carro. Resolvida essa lição de casa. O que você leva para casa é um verdadeiro canivete suíço sobre rodas. É econômico, é divertido de dirigir, tem uma posição de dirigir alta e gostosa, uma confiabilidade lendária e uma revenda que é praticamente um investimento, porque Fit bom todo mundo quer e ninguém quer largar. É o carro perfeito para quem não quer abrir mão de espaço, qualidade e tranquilidade gastando pouco. Ele é a prova viva de que tamanho não é documento, inteligência de projeto é. E é com essa chave de ouro que a gente fecha a nossa lista de hoje. Se esse vídeo te ajudou a enxergar que dá sim para sair do ponto de ônibus e voltar a dirigir gastando pouco, faz a sua parte agora. Deixa aquele like aí embaixo, ele empurra esse conteúdo para muito mais gente que precisa. E se inscreve no canal ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E como eu sei que você não vai querer parar por aqui, já tem outro vídeo te esperando logo ali na tela para você continuar maratonando e virar de vez um expert na hora de comprar carro usado. Te vejo no próximo, valeu!